Olá, boa E tarde. boa tarde, tudo bom? Pedro, agora o Pedro, acho que primeira aparição, primeira vez que aparece nos vídeos, ele é o responsável pela área trabalhista. O Daniel também, é a primeira vez, Daniel? Ou já Sim, esteve primeira vez. responsável pela UTC, que é uma área nova, né, relativamente nova na Juscom, que a gente iniciou no ano passado para focar mais, né, dar mais atenção para alguns casos mais sensíveis assim de atendimento que a gente tem. E o Danilo já está famoso aí nos vídeos, já apareceu em alguns, que é o responsável pela área fiscal. Então é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, o MEI e o Simples Nacional, né? O que difere, algumas limitações, alguns aspectos para facilitar a interpretação do pessoal de quando eles estão mais para uma atividade a ser regrada pelo meio ou quando já é uma pessoa jurídica. Então, vamos lá, vamos começar aí. O que vocês trouxeram para hoje aí de discussões? É um tema que, para quem está entrando na formalidade, às vezes surge a dúvida, né? Ser simples ou ser MEI, porque, como é a questão do ME, tem muita gente que confunde isso e gera dúvida mesmo, né? Mas tem algumas diferenças. Por exemplo, dependendo da atividade que a pessoa exerce, ele não pode enquadrar nem no MEI nem no Simples Nacional. Então, tem várias características aí que vão ponderar se ele pode ser um MEI, se ele não pode ser um MEI, se ele pode ser um Simples Nacional ou não pode ser o Simples Nacional. De regra, mesmo logo de cara, as atividades que são regulamentadas, né, como advogados, médicos, enfim, engenheiros, contador, eles já estão fora do escopo do MEI. Então, esses tipos de profissionais já entrariam direto para dentro do Simples Nacional por questão da atividade. Já no Simples Nacional também tem algumas exceções. No caso de algumas empresas que possuem sócios que sejam pessoa jurídica, já não pode enquadrar, ou sócios que sejam estrangeiros, e algumas atividades do setor financeiro também não pode enquadrar dentro do Simples Nacional. Então, para ambos os casos, tem particularidades para saber se você pode ou não ser participante, tanto do MEI como do Simples Nacional. Além do faturamento, né? Se você tiver essas características que se enquadram no MEI, você tem um faturamento aí anual, né, que ele é limitado na faixa dos R$ 81 mil aí, desde que você comece em janeiro e termine em dezembro. Se você começa já em fevereiro, você perde esse 1/12 aí de faturamento e começa a fazer uma outra conta. Então tem limites de faturamento ao longo do ano. E você paga aí uma taxa, né, em torno de uns R$ 50, independente de ter faturamento ou não. Já no caso do Simples Nacional, se você não tem faturamento, você não tem um recolhimento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, né? Eles chamam de simples porque você paga ele de forma unificada, mas para o contador não é tão simples assim, dependendo da atividade que ele exerce. Tem algumas particularidades meio complexas aí de apurar pelo número de anexos, né? Um para a indústria, aliás, o primeiro que é comércio, o segundo que é indústria e outros três de serviço. Então, pode flutuar aí algumas atividades dentro do Simples Nacional, com fator R, que é a questão da folha de pagamento, limitado aos 28%, enfim. Tem bastante particularidades aí que é importante se atentar antes de fazer opção por um dos dois regimes. É verdade, né? E, por exemplo, no MEI, né? Às vezes o pessoal é bem mais simples do que o Simples Nacional, uma empresa mesmo, né? A gente, né? Tudo bem que o MEI tem um CNPJ, ele tem praticamente o cadastro de uma pessoa jurídica, mas a gente considera o MEI ainda não pessoa jurídica, né? É um empreendedor sozinho ali, solitário, né? Com um negócio sendo iniciado um pouquinho antes, né, da pessoa jurídica em si, com, né, volume de operação, fornecedores, um processo mesmo, o negócio, às vezes já com uma estrutura, né, uma equipe de apoio, mesmo que reduzida, mas já existe, aí começa a tornar isso um sistema de pessoa jurídica.
Então, dentro do MEI, o pessoal acha que às vezes é muito simples até. Então, tem a questão de faturamento, né? Eu não sei se o Danilo pode comentar. Às vezes tem bastante dificuldade, assim. Vou começar a operar, abrir, foi fácil, abrir meu CNPJ, então eu tenho que pagar aquela taxa fixa mensal, e aí ele vai faturar e tem alguns aspectos que o pessoal não se antecipa e acaba esbarrando, né, numa novidade ali que não sabe operar, e às vezes está sozinho, não tem um contador para ajudar, acaba fazendo errado, enfim, não consegue fazer o documento da forma como precisa. Então, se tiver aí alguma coisa, Danilo, memória recente, assim, para comentar, acho que pode ser válido para o pessoal se preocupar. Sim, é porque o pessoal confunde muito o meio simples nacional, como o Daniel falou, né? Mas na realidade a gente tem que identificar que o meio é uma modalidade jurídica. Simples nacional é um regime tributário. A modalidade jurídica do MEI, ela está dentro da sistemática do Simples Nacional, né? Então, a gente tem a mesma lei complementar, né, que fala, a gente tem alguns outros complementos de legislação que fala da MEI, né? Mas o pessoal confunde bastante. Quanto às limitações, é muito comum o empresário lá iniciar as atividades sem uma expectativa de faturamento e já querer optar pelo MEI. Só que ao optar pelo MEI, se dependendo de quando ele aderir ao MEI, no meio do ano ou no início do ano, se ele já ultrapassar o limite, sendo ele o limite de 81 mil no ano, ou a proporção das receitas de 6.750 no ano multiplicado pelo número de meses, no início de atividade, se ele já ultrapassar esses valores, ele acaba tendo que retroagir o regime tributário dele ao Simples Nacional no início do ano e ter que pagar pelo Simples Nacional. Então tem que tomar muito cuidado. Quando for optar pelo MEI, já tem que ter uma expectativa de limite de faturamento, né? Para depois não ter essas responsabilidades. Até quem não está no início de atividade pode ter problemas com receitas aí que pode extrapolar o faturamento, tem limite lá de 20% do 81 mil, só que pode condicionar também, se ultrapassar esses 20%, também a opção do regime tributário do MEI para o ano seguinte. Então, tem que ser observado os limites aí de faturamento. No Simples Nacional, a gente já não tem esse regramento menor, né? Então, a gente tem limites quanto ao faturamento. A gente tem as condições lá também de enquadramento de ME e EPP. ME até 360 mil, e nós temos EPP até 4 milhões e 800, né? Então, o Simples Nacional também não pode se misturar também com esse enquadramento ME e EPP, né? Claro que ele define muita coisa, né? Mas o limite de faturamento aí ele pode ser até 4 milhões e 800. Como o Daniel falou, tem algumas atividades que não podem também, né? Tem algumas atividades impedidas de estarem no Simples Nacional, tem que ser observadas. A tributação, ela acaba sendo diferente, né? Ela tem que ser, ela é dividida em anexos, então cada atividade que é permitida no Simples Nacional, ela vai estar enquadrada dentro de um anexo, tendo sua tributação mais onerosa ou menos onerosa, e até com interferência da folha de pagamento. Quanto assim, a documentação, a dificuldade que o pessoal tem é tranquilo normalmente? O pessoal abriu o MEI e tal, precisa faturar o serviço. E às vezes passa alguns meses recebendo sem emitir as notas. Aí quando vai ver é comercial, precisa fazer o cupom ou a nota fiscal comercial e fica embolado lá com a porta de faturar e não consegue, depois de algum tempo já recebendo, né? Não está conseguindo faturar ainda. Eu não sei, eu percebi isso em algum momento aí, eu acho que gera essa dificuldade. O pessoal abre o MEI, só que depois fica meio num vácuo, assim, fica meio sem saber como lidar. O pessoal fica no vácuo porque dependendo do estado, do município, tem dispensa para emissão de nota, né? Uhum. E aí o pessoal acaba não fazendo controle dos faturamentos, aí pode complicar depois para fazer a declaração anual. O pessoal não tem controle das despesas envolvidas, dos custos envolvidos na operação. Quando vai ver, não tem controle da atividade. Uhum. Ou o pessoal... O MEI tem ele tem uma parte só, né, do que ele acumula de faturamento no ano, ele tem uma parte só de isento, a outra parte é tributável, né? E aí, se Isso. no começo ele está organizado, essa parte tributável que ele tem, ele abate. Então, por exemplo, se ele opera, tem lá um processo em casa que ele faz o produto, enfim, o trabalho dele, se a conta de energia ou aluguel, alguma coisa que ele tem
é atrelado ao MEI, ele tem facilidade de usar esses gastos como dedutíveis, né? Depois na tributação dele lá, enfim. Então, é legal, bem observado. Eu vejo muita gente fazer a confusão, né, do regime tributário simples nacional e do MEI, né? É que acho que gera um trauma, né? Por mais que do MEI para o simples nacional e o simples nacional para os demais tenha uma intenção de beneficiar a empresa menor, né, a empresa que está em início de atividade, a cada salto o pessoal toma um susto, né, de crescer, assim. Então, ele sai de um processo enxuto do MEI, que é uma guia, né, a variável dele é o faturamento e uma outra coisa só, para depois no Simples Nacional ele ter, por exemplo, fator R, ter alguma questão que ele tem enfim, específico da atividade deles, e aí já entra a obrigatoriedade, né, de controlar a contabilidade dentro, né, da norma contábil, né, com todos os documentos, isso quando sai do MEI para seja simples ou outro, mas normalmente é para ser uma empresa, uma sociedade lá em outro formato, mas no Simples Nacional. Ele já tem todo um ambiente mais profissional para ser acompanhado, né? Para ser gerido, assim. E Sim, não, e não tendo. embora o MEI seja desobrigado de uma escrituração contábil, ele tem a necessidade de ter esse acompanhamento, porque no final do ano ele tem que fazer a declaração anual do MEI. Ou Uhum. seja, ele vai precisar de ajuda de algum profissional da área contábil para fazer essa declaração, para justificar os ganhos dele, né, e transferir isso para a pessoa física. E aí é onde impacta esses problemas, né, de não acompanhar, não conseguir emitir nota, ainda tem aquele pensamento que MEI não é obrigado a emitir nota, não é o que a legislação diz. Então, tem todos esses entraves que quando o MEI vai reparar, se ele não acompanha mensalmente, quando chega no final do ano, ele vai ter problema com a declaração dele do MEI e, consequentemente, com a declaração dele de pessoa física lá na entrega do IR. E já o Simples Nacional ele é obrigado a ter uma escrituração contábil. Então, é prática das empresas, né, ter a entregar a DEFIS e fazer todos os outros requisitos da norma contábil. E há mesmo essa confusão, né? Quando que eu desenquadro, como o Danilo falou. Então, se você automaticamente excede o limite mensal ou o limite anual, você já está desenquadrado, né? E vai retroagir para você tributar dentro do Simples Nacional, e aí é onde ele vai precisar mesmo de uma ajuda contábil que ampare ele, né, nessa transição aí, que não é tão simples. Né? Uhum. Beleza. Então, só mudando um pouquinho de assunto, assim, não mudando de assunto, mas mudando um pouquinho só a parte do assunto. Pedrão, para contratar alguém, assim, pode o MEI contratar? Qual que é a limitação e o que muda no fim? Assim, você percebe de mudança quando... Se pode, né? Você vai responder já já. Já está no MEI. Se ele sai dessa condição de MEI para uma empresa mesmo, e aí no regime simples, né, que é o tema hoje, tem alguma mudança ou continua do mesmo jeito, assim? Boa tarde a todos. Para mim é um prazer grande fazer parte desse time. E, assim, tem as diferenciações, né? Eu trago aqui para vocês as principais características, né, entre o MEI e o Simples. O MEI, ele pode fazer contratação, sim, mas apenas de um funcionário, né? Só de um funcionário, e o piso, o salário dele se equivale ao salário mínimo. Então, hoje é 1.045, né? Já no Simples Nacional, não. Ele pode ter, né, mais de um funcionário, pode ter vários outros funcionários, né, tem que se enquadrar no sindicato para verificar qual que é o piso da categoria e fazer as tributações normais, né? Eu percebo que aqui a grande diferença entre um e o outro é que na parte de tributação, quando você fala do MEI, ela tem lá a parte do desconto do funcionário, que é 7,5%, mais 3% por parte da pessoa que está fazendo o MEI. E na parte do Simples, ela já tem a parte que é descontada do funcionário, mas não tem aquela parte patronal,
né? Se tiver enquadrado no anexo 4, aí sim, ela já vai ter, além do desconto do INSS por parte do funcionário, tem mais a parte patronal. Então, eu penso que essas são as principais diferenças entre o MEI e o Simples. E aí, por exemplo, se eu sou um MEI, né, estou fazendo aqui o trabalho, vendendo, aí preciso de uma pessoa, aí chamei, deu uma pessoa me ajudando. Aí cresceu, um pouquinho só o faturamento, mas cresceu muito, eu preciso de mais ajuda, não estou dando conta. Eu preciso de mais 3 pessoas, pode? A legislação é clara que só pode um funcionário, né? Se ele precisar de mais, aí já não é mais um MEI, né? Eu penso porque, como você falou, até por conta do faturamento, por conta de tantas outras demandas que vai ter envolvendo todo esse cenário, né? Porque se o MEI, pensando no cenário que ele existe para ter um funcionário, se ele está precisando de 3, 4, então o faturamento já está maior, a empresa já está maior, então é um outro cenário, então já é uma outra situação que a gente tem que estudar e se adequar, né? Isso aí, acho que passamos por alguns aspectos, né? Então, acho que, assim, desde o início, sendo MEI ou Simples, né? Acho que sistemas hoje quase, está na base, né, da pirâmide aí de necessidades para um negócio. Então, acho que desde o início é válido pensar num sistema que ajude a controlar lá os gastos, né? Ainda não é uma norma, né, contábil sendo aplicada, nem nada nesse primeiro estágio, mas eu acredito que é válido, né? Como o Daniel falou, ter isso organizado já, né? O que é atrelado à atividade ali já vinculado ao CNPJ, para facilitar aspectos de deduções e também já ter uma certa cultura correta ali de negócio sendo implementada do começo, porque é fácil você aprimorar uma cultura de controle quando a empresa cresce. Outra coisa é você ter que implementar isso com a empresa já um pouquinho mais complexa, com pessoas trabalhando com você. Então, eu acho que é importante comentar disso também. Tem ferramentas que são, nesse primeiro estágio até, dependendo, né, do caso, gratuitas aí, e boas até para auxiliar. Importante sempre comentar uma coisa que o JJ fala, né? Tem muita gente que faz a estima, né? Ali, por exemplo, está se desligando de uma empresa que passou muito tempo e vai começar um negócio pequeno para ver como que fica isso e de repente ele pode expandir, né? Ou não, enfim. E aí esse pessoal, às vezes, ao invés de abrir uma empresa em algum dos outros formatos, que pode ser simples nacional ou lucro presumido, eles se aproximam do MEI. Só que, por exemplo, se a pessoa já tem uma idade que em pouco tempo ela vai... Enfim, a previdência, de forma geral, tá confusa, mas a pessoa já tem uma certa, né, idade, um histórico de contribuições, a abertura de um MEI pode bagunçar isso, porque ele vai derrubar, né, a contribuição dele. Se ele vinha no teto, ele abre o MEI, ele vai derrubar esse... Né, tem esse dado que é sempre importante de compartilhar, né, essa informação. A outra, eu não sei se a abertura do MEI pode prejudicar algum auxílio que vem sendo, né, recebido pela pessoa também. Perfeito. Tem algumas situações que impedem, né, de alguém optar por MEI, né? Servidores públicos, né, pensionistas inválidos pelo INSS, né, sócios ou titular de outras empresas, né, essas pessoas não podem fazer a abertura de um MEI, né. A gente tem algumas outras situações com ressalvas, né, que quando essa pessoa, ela pode abrir o MEI, só que tem que tomar cuidado com algumas coisas. Quando essa pessoa ela também está registrada em CLT em uma outra empresa e ela abre o MEI, ela pode ter problemas ao ser mandada embora na liberação do seguro-desemprego, né? Porque naturalmente essa pessoa ainda mantém algum tipo de receita, então acaba tendo algum prejuízo na hora de fazer a requisição do benefício. Ou também a gente tem as situações de auxílio-doença, né? Se a pessoa tiver algum auxílio-doença recebendo, se ela fizer a abertura do MEI, ela perderá o benefício, assim como o BPC, que é o LOAS, né? Composto pela renda familiar. Se a pessoa estiver fazendo uso desse benefício, se ela fizer a adesão à modalidade do MEI, ela também pode perder o benefício, né? E benefícios como Bolsa Família, né? Programa do governo, que também, ao fazer a opção, acaba atrapalhando na aquisição do benefício.
Nós temos também os direitos do MEI, né? É claro que a gente tem lá dentro da contribuição do mês de 50 e poucos reais, né, que o Daniel tinha mencionado, que a gente tem que pensar que ela pode variar de acordo com o tipo de operação, se é comércio, ou se é serviço, ou se são as duas juntas, né? Para variar no tipo de pagamento, né? Esse pagamento ele é composto pela contribuição da Previdência, né? Então, esse titular, esse dono aí do MEI, ele está contribuindo para a Previdência, como se for, através de uma contribuição de um salário mínimo, né? E tem a contribuição também de ISS ou ICMS, dependendo do que compete. Ao fazer essa contribuição para a Previdência, o empreendedor ele vai ter direito, né, a compor a aposentadoria dele, lá compor o período mínimo de 180 meses para fazer a composição da aposentadoria. Se for mulher, tem direito ao salário maternidade, né, mas é claro que se faz necessário um período mínimo de contribuição, a contar do primeiro dia, a gente tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição para fazer uso, né, ou auxílio doença ou auxílio por invalidez, né, são necessários 12 meses de contribuição, mas você também tem esse resguardo aí ao fazer a abertura da MEI, porque você também pode ter acesso a esses benefícios, caso seja necessário. E também os dependentes, né? Os dependentes, cônjuges ou também filhos, né? Eles também passam a ter direitos em caso de em caso de mortes, né? A gente, esse MEI, esse dependente também vai ter acesso ao benefício, também levando em consideração o tempo, a idade que ele tem para fazer a duração do benefício. Então, pessoas que têm menos de 21 anos têm um benefício aí de acesso do governo de 3 anos e vai variando aí de acordo com a idade, né, do cônjuge na data do óbito e do filho também, né? E se o filho tiver deficiência, aí tem períodos maiores. Vale a gente ressaltar que o portal do microempreendedor e o próprio Sebrae, eles têm muito material de apoio para quem opta pelo MEI, né? Formas de você controlar a sua empresa, disponibilizam certos tipos de controles e dão treinamentos, né? Dependendo da sua atividade, eles podem até mandar algum agente lá te acompanhar para que você consiga desenvolver melhor e aprimorar aí seus faturamentos e caminhar aí para uma ascensão para o Simples Nacional ou para outros modelos de tributação. Acho que fecha aqui. Acho que as principais características nós levantamos os pontos aqui. O Danilo acrescentou a questão dos questão da aposentadoria, a questão, né, dos impedimentos, né, quando a pessoa está CLT e ela tem. E aí a gente pega muitos casos como esse, né? Que às vezes a pessoa trabalha como CLT e abre um MEI. Aí quando ela sai do CLT, ela esbarra na hora de sacar o seguro-desemprego, porque ela tem essa MEI, muitas vezes ela abriu há 2 anos e deixou lá aberto. Só que no momento que foi fazer o saque aqui da entrada, deu a entrada e barrou, porque tem um MEI, tá aberto, entendeu? Então são essas características que a pessoa tem que realmente avaliar para verificar, né, se realmente vale a pena. E uma outra coisa muito importante é a questão que vocês levantaram aqui também, da aposentadoria, né? Às vezes o cara tá aqui no teto, aí abre o MEI, aí puxa, né? Vem aqui para baixo por conta da contribuição. Então são dois aspectos aí muito importantes que o MEI, né, tem essas armadilhas aí, se eu posso assim dizer, né? Que é muito comum, né? A pessoa abre o MEI, está exercendo a atividade não dá certo, ela não encerra o MEI e deixa o MEI lá parado. Há um tempo atrás, houve um levantamento desses MEIs e eles jogaram todos esses débitos para a pessoa física, né? Ou seja, travaram o CPF desse pessoal todo que estava com aquele MEI parado, não recolhia a taxa mensal, não fazia as entregas anuais, então eles foram lá, baixaram o CNPJ desse MEI e transferiram os débitos para a pessoa física. Onde ela foi descobrir isso? Quando foi entregar lá a declaração de pessoa física dela, né, o IR de pessoa física, estava com o CPF com problema. Então, teve problemas quem deixou de encerrar o MEI. Então, é importante, né? Não está mais utilizando o MEI, então tem que tomar uma decisão sobre isso. Vou transformar ali em outra atividade que eu exerço ou vou encerrar o MEI? Porque isso vai gerar um problema futuro. As duas atividades, tanto o MEI quanto o Simples Nacional, é importantíssimo que o empresário ele mantenha a regularidade do pagamento, né,
dos tributos, né, ou da contribuição, porque qualquer pendência pode fazer a pessoa ser exclusa do MEI ou exclusa também do Simples Nacional. Então, tem que ter regularidade, até para conseguir ter acesso aos benefícios. Então, o órgão ele pode fazer a análise todos os anos e desenquadrar a empresa da modalidade jurídica que ela optou. Então, o pagamento tem que ser regular, essas coisas, porque o pessoal abre, deixa lá, e aí quando precisa de algum auxílio lá por parte do governo, vai querer fazer o pagamento de todas as contribuições. E aí acaba que pode ter problemas na hora de fazer a requisição. É isso aí, né? Eu acho que isso é tudo que a gente trouxe para conversar hoje aqui. Só acho que é importante avisar, né? Esse vídeo é o último, né? Dessa temporada aí que a gente passou a fazer. E aí, provavelmente agora a gente vai dar um tempo e depois retomar, né? Esse tipo de conteúdo aqui para postar em outro formato, de uma forma mais organizada, mas acho que foi válido, né? Essa experiência aí, a gente usou da pandemia para compartilhar o conhecimento prático que a gente tem sobre as coisas. Espero ter ajudado. Algumas pessoas comentaram, né? Falaram que realmente ajudou e foi bacana. Então, não deixar de pedir para o pessoal comentar, porque a gente vai dar uma pausa, mas retoma a fazer esse tipo de abertura aqui mais adiante. E também, se foi válido, se ajudou alguém, deixar o joinha lá para a gente ter um termômetro de que isso está sendo válido. O esforço nosso aqui tem sido válido para as pessoas que têm assistido. Então, é isso aí. Obrigado, vocês também. E aí, agora então a gente vai dar essa pausa, mas mais para frente a gente retoma em um formato mais organizado. Falou? Obrigado. Alô, galera. Tchau. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.